Hoje, diferente dos outros encontros, eu queria começar lendo um texto aqui da Bíblia. Você quer ligar o ventilador ou precisa? Tá tranquilo, tá batendo zero aqui, também, tá? Claro. E eu queria que vocês prestassem atenção para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Quem está com a Bíblia aí quiser ler, pode ler também. Ó, 1 Coríntios, capítulo 1. Fala assim, ó. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E os irmãos Sóstenes, a igreja de Deus, e o irmão Sóstenes, perdão. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos pular até o versículo 17. Ele fala assim: porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que eu quero extrair desse versículo? Isso é interessante até quando a gente vai ler, não só uma Bíblia, mas qualquer texto que a gente vai ler, para a gente poder entender, a gente tem que fazer uma síntese dele. Pegar ali, qual é o ponto central, o que ele está querendo falar. Né? E aqui, eu que peguei esse texto e eu criei uma síntese pegando esses versículos, e não saindo do contexto, para poder falar o que a gente sempre fala, né? Que a gente precisa descobrir e entender qual que é a nossa real identidade. Quando a gente sabe quem a gente entende para onde a gente tem que ir e o que a gente tem que fazer, a gente começa a viver uma vida de uma forma mais intencional. A gente não passa pela vida, a gente começa a viver a vida. E a gente começa a exercer o protagonismo, né? E aí eu passo a influenciar e não ser influenciado. Né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês podem andar comigo, mas eu não sei se eu posso andar com vocês, porque pode ser que eu caia por causa disso. Entendeu? Então, é saber quem eu sou. E Paulo já começa aqui falando qual era o chamado dele. Né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Essa era a vocação de Paulo. Eu fui chamado para ser apóstolo. Essa era a vocação dele. Como apóstolo, ele tinha um propósito. A vocação é aquilo que eu fui chamado para ser. Como que eu descubro minha vocação? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele foi chamado para um propósito. Qual que era o propósito? O objetivo final do chamado dele era o propósito. E ele começa a falar sobre algumas dissensões que estavam tendo na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal. E ele fala, gente, peraí, primeiro que eu nunca batizei ninguém. E aí ele fala, porque eu não fui chamado para batizar. Esse não é o meu propósito. Esse não é o meu propósito. Mas eu fui chamado para evangelizar. Eu fui chamado para levar as boas novas. Né? Então a vocação. A vocação levava ele ao propósito. O que é o propósito? Evangelizar. Certo? Só que o propósito ele tem um processo. Né? Que é o como. Então, como que ele vai evangelizar? Eu não prego sabedoria de grego, mas eu prego que Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, mas para os que creem é o poder. Então, eu prego Cristo crucificado, é isso. E se você olhar a pregação de Paulo, ele sempre mostra a cruz de Cristo. Ele aponta a cruz de Cristo. Por quê? Porque a partir da cruz que a gente tem justiça, santificação e redenção. É através da cruz que eu me reconcilio com Deus. Ele sabia qual era o chamado dele, ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia como ele ia executar o propósito, ou seja, o processo e o porquê de tudo isso. Às vezes, a gente cai na escravidão de várias coisas, né? A droga é uma escravidão, mas a gente tem a escravidão do sexo, né? Tem gente que fala assim, eu sou pegador, meu negócio não é casar, eu quero ter 1, 2, 3, 10, não é? Acha que é da hora. Mas sabia que isso é uma doença? É uma disfunção sexual. O cara não consegue viver sem sexo. Ele é escravo, ele é dependente. É disfunção sexual isso.
tanto para homem quanto para mulher. Tudo que eu não tenho controle é uma disfunção. Entendeu? Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu preciso fazer, se eu sei como chegar lá, eu estou liberto. Porque aí nada mais vai me pegar, nada mais vai... eu vou saber dar resposta para todas as coisas, sabe? E o grande ponto é isso, é a forma com que a gente responde. Eu queria começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês pensassem sobre isso, a partir de 3 situações que aconteceram essa semana passada comigo. 3 ex-alunos de uma outra casa que me trouxeram situações e que responderam a dramas lá, eventos que aconteceram com eles de forma diferente. O primeiro, ele hoje é monitor da casa lá e tal, e eu cheguei, a gente começou a conversar, bater um papo, e ele falou pra mim, me chama de Mal, me chama de Mal, é mais rápido que falar Maurício, né? Eu falei, Mal, eu recaí. Cara, eu falei, caramba, mano, mas aqui dentro, como você fez isso, né? Eu falei, o cara bebeu. E aí ele me falou assim, não, eu não bebi, eu recaí moralmente. Aconteceu uma situação aqui, e eu explodi, e a forma com que eu respondi, a resposta que eu dei para aquilo, no meio do conflito eu percebi que era o velho que estava falando, o velho eu. E se eu não freasse naquele momento, o próximo passo ia ser eu sair correndo ali no alambique e catar um corote e tomar. Percebe que ele percebeu a recaída dele antes dele usar. Ele percebeu que os hábitos dele eram hábitos que podiam levar ele a usar. Ele estava perdendo o controle da situação, ele não estava sabendo gerenciar o conflito dele. Ele ia precisar buscar um mecanismo para poder se organizar ali. E qual que era o maldito mecanismo que ele usava sempre? A cachaça. Confortável. Né? Mas olha que interessante. Ele percebeu, ele se resolveu, e aí ele só trouxe depois ali, ele comunicou o que estava acontecendo. Aí tem um outro que estava no processo de manutenção, ele estava fora, mas ele estava no processo de manutenção ainda, estava lá há 1 mês fora. Esse cara, eu pedi a ajuda dele, até a gente tem a ONG lá, o instituto, que a gente ajuda. Aí estava fazendo uma manutenção lá, eu pedi para ele me ajudar. Ele ficou comigo na segunda, ele ficou comigo na terça, ele ficou comigo na quarta, na quinta não. Na sexta-feira, eu estava no meio de um resgate e me ligam que ele tinha recaído. Cheguei na casa dele, tava uma encrenca lá e tal. O cara que eu tava resgatando ainda me ajudou a resgatar ele. Olha a miséria do cara, né? Aí, conversei, deixei ele lá na casa, mas conversei com a esposa, conversei com algumas pessoas e eu percebi que, na verdade, foram algumas situações que aconteceram na semana que ele não soube lidar e ele acabou bebendo. E depois cheirou e tal. Mas ele estava ali comigo, ele podia conversar com outras pessoas, ele tinha contato de várias pessoas, mas ele foi guardando e acabou recaindo. No sábado, a gente foi assistir um filme, recebi umas pessoas lá pra gente assistir um filme e tal. Tem um filme que eu quero trazer aqui também, que é a biografia do Billy Graham. O Billy Graham é um cara que sabe exatamente isso que o Paulo está falando também. Talvez a gente até veja a biografia do Billy Graham antes de ver esse que possa imaginar. E aí, minha bateria acabou, deixei o telefone carregando desligado. Quando eu liguei, tinha um monte de mensagem de um outro rapaz. Que esse rapaz, ele foi para casa, ele não conseguia parar de fumar, eu não consegui uma casa, eu deixei ele um tempo na redução de danos, mas ele não conseguiu parar de fumar. Eu falei, cara, eu vou tratar de você fora. Não vou perder você pro crack por causa de cigarro. E aí, conversei com a família dele e a gente vem atendendo ele. Ele estava numa fase super boa. E ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou, eu não quero beber, eu não quero dar droga, mas eu estou muito nervoso, eu quero matar uma pessoa, sabe? E aí a gente foi conversando, ele foi conversando. E na verdade ele sabia que ele não ia matar ninguém, mas ele sabia que ele ia ter que extravasar aquilo de alguma forma, e se ele não conseguisse, ia ser... E olha só, quando eu ouvi a mensagem, já tinha até passado um tempo. Na verdade eu consegui falar com ele só no outro dia, mas a hora que ele mandou uma mensagem para mim, que ele já explodiu, que ele verbalizou aquilo, ele conseguiu dormir. No outro dia, quando eu falei com ele, ele estava mais calmo, e hoje ele já está mais calmo, e ele está ressignificando a situação. Qual que é a diferença entre os três? Alguém pode falar? Nenhum. Nenhum. Na verdade, os três são doentes, não é? A gente ainda não sabe se a doença é crônica ou é aguda entre eles ali. Mas, olha só, o Luciano, ele já se conhece. Ele sabe o ponto fraco, o ponto forte, e ele consegue elaborar ali sozinho.
Que é o primeiro que você falou. Que é o primeiro. Ele reconheceu. Ele percebeu, ele resolveu, ele só comunicou depois. E comunicar é importante também. É um Porque se ele sinal, vai né? guardando aquilo e não vai comunicando, vai chegar uma hora que ele vai falar, sabe uma coisa, eu vou fazer. Sabe? Então, ele comunicou, ele já sabe quem ele é. O segundo, ou seja, ele está naquilo que a gente chama da consciência da consciência. Né? Ele é consciente do fato, ele é consciente das fraquezas dele, ele sabe que a recaída não é ele usar droga ou ele beber, mas é ele voltar a ser quem ele era quando ele fazia aquilo que ele fazia. Né? Entendeu? Então ele já sabe quem ele é. O terceiro, ele está começando a se reconhecer. Ele não tinha nem percebido que era uma recaída, mas ele percebeu que tinha alguma coisa errada e que ele precisava de ajuda. Então ele está no processo de reconhecimento. Ele já está na consciência da ignorância. Que ele precisa de ajuda. Pode. Você entendeu que tudo isso aí envolve a raiva? Tudo isso. Todos os três estão envolvidos na raiva. Sim. Você viu que primeiramente ele falou, eu percebi isso pelo curso que eu fiz dos Mindfulness, né? Que é atenção plena em português. Ele brigou e entendeu, acendeu a luz. Ele está capacitado. Quando ele verbalizou. Ele capacitou, entendeu que ele ia cair. Então ele já está mais preparado assim, entre aspas. Mas foi uma raiva, não é isso? O segundo, você pode ter certeza que ele estava na casa dele, né? Não, estava lá na casa de recuperação ainda. Pois é, então ele usou droga, não é isso, bebê? Não usou nada. Ele apenas, o que aconteceu? Vou até contar o que aconteceu, para vocês entenderem. Ele tinha comprado milho para as galinhas. Isso é o segundo, né? Que ele tem umas galinhas que ele está criando lá. E alguém foi lá, catou um punhado daquele milho e deu pro pato. E ele explodiu. Raiva. Foi essa a recaída dele. Ele não chegou a beber. Raiva. Mas ele percebeu que ele mudou, assim, que ele foi qual foi o antigo. Então, o segundo, a raiva também, que levou a ele esse ponto. envolvido, né? O terceiro também, ele não quer beber, ele não quer usar, mas está sinalizando que ele quer matar. Mais uma vez, a raiva. Já falei para os irmãos aqui, até passou aqui, que quando a gente sai da casa de recuperação, o inimigo usa três pontos-chave. Ele não vai, o cara sai cheio de esperança. Ele manda um demôniozinho lá, que aqui nós estamos falando de espiritualidade, né? Isso que essa doença é espiritual, para mim é espiritual. Porque se não fosse, existia um comprimido que você tomava e passava. Não existe esse comprimido. Só Jesus. Então, ele bota uma mulher. Se ele resistir, ele vai botar as drogas e a mulher e dinheiro. Se ele resistir, o próprio demônio vai lá e usa um pai, usa uma mãe, alguém que ele gosta para fazer uma raiva dentro dele, se ele não tiver forte. É isso mesmo. E o terceiro caso, que foi o cara que recaiu, você vê, ele estava com conflito, ele não conseguiu verbalizar aquilo, nem para a esposa, nem para a gente, nem de repente para ele mesmo. E quando ele percebeu, ele já tinha bebido. Ou seja, ele está na ignorância da ignorância, sabe? Ele não percebe que ele precisa de ajuda. Ele já recorreu várias vezes a uma ajuda, mas que ele mesmo percebe que ele não consegue perceber que ele precisa. Sabe por quê? E é isso mesmo, é raiva. E sabe por quê? Vamos fazer o exercício aqui para a gente entender como funciona o cérebro da gente. Né? Vamos pensar. Quer ver? Eu quero... Marlon, vem cá. O Marlon, o Rodrigo, o Silas e o seu Antônio. Ó, como que o cérebro da gente funciona? E ó, quando a gente começar a entender isso, a gente vai começar a não deixar que a raiva, por exemplo, ela domine a gente. Ó, o Rodrigo, agora não é mais Rodrigo, o Rodrigo é pensamento. Tudo começa na mente, no pensamento. O pensamento, ele manda informações para nossa alma, que são as emoções aqui, tá? São as emoções que vão ativar as nossas ações. E as ações vão gerar resultados, tanto positivos como negativos, tá? Então, como que funciona isso aqui? Pensamento ligado na emoção, que é ligado na ação, que gera o resultado. O resultado, ele vai fazer o quê? Ele vai devolver a informação para o pensamento aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, vai rodando. Isso aqui vai rodando, é um ciclo. Então, percebe aqui, ó, que é nesse ponto aqui. Os pensamentos, só que agora vamos pensar que pensamento é semente. É semente que eu lanço no solo, que são as emoções. Que se eu não souber gerenciar essas emoções aqui e deixar frutificar só as sementes que são boas, as minhas ações, elas vão ser positivas ou elas vão ser negativas, elas vão ser boas ou elas vão ser danosas, que vão gerar um resultado negativo ou positivo. Verdade.
E isso, eu não estou falando só sobre usar droga. Por exemplo, eu começo a pensar que o meu trabalho não está dando resultado, ou que eu não vou ganhar o dinheiro que eu vou receber naquele trabalho, não vai fazer eu pagar a conta do mês, ou alguém me fala alguma coisa e eu acho que o meu chefe está contra mim, e aí o que acontece? Isso vai virar emoção, vai me deixar ansioso. Quando eu for executar o meu trabalho, eu vou estar cheio de ansiedade, de medo e tal, eu vou dar uma resposta errada. As ações não vão ser boas. Qual vai ser o resultado? Eu vou ser mandado embora. Aí eu começo a me sentir fracassado. Esse pensamento de fracasso, ele vai para as emoções. Eu fico triste, eu me sinto humilhado. O que eu vou fazer? Eu posso beber, eu posso brigar, eu posso explodir com alguém. As ações vão ser ruins. Qual vai ser o resultado? Vai ser separação de relacionamento, vai ser divisão, vai ser... Isso vem todo aqui pro meu pensamento. Eu jogo aqui na emoção. Percebe que abismo chama abismo. Agora, se eu começo a pensar que, cara, eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial, eu não vou me influenciar nem porque falam pra mim. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu sei que é certo, porque eu sei que eu posso, porque eu sei que eu consigo. Se eu tiver alguma dificuldade, eu vou lá e vou estudar para poder saber fazer melhor. E aí eu venho a emoção aqui. Essa emoção pra caramba, eu estou conseguindo produzir, eu estou reagindo, tal. A ação, eu vou ter uma ação mais rápida, uma resposta mais rápida. Qual vai ser o resultado? Eu vou ganhar mais grana, as pessoas vão começar a olhar diferente, as pessoas vão começar a perceber que tem valor ali. Pensamento vem para cá. Respostas, elogios, encorajamentos que eu recebo. Pum, emoção, satisfação. Eu vou entregar mais. Qual vai ser o resultado? Vai ser positivo. E aí o que acontece? Vai começar a girar a engrenagem de forma positiva. E a resposta vai ser positiva. Vocês entendem? É isso aí, pessoal. Obrigado. Perceberam como que age? Não. O que acontece? Eu sempre tenho que racionalizar. Eu tenho que sempre trazer para a razão. Sabe, na hora do nervoso, o que eu preciso fazer? Olha só. É um outro caso de um cara também, que hoje eu acompanho externo, ele já está em alta manutenção, a gente faz atendimento semanal, e ele me trouxe uma situação, ele falou, cara, eu tenho sentido isso, o que é isso? Eu falei pra ele, cara, isso pode ser estresse, pode ser uma síndrome de pânico, como que você sente isso? Ah, eu sinto, puxa, ó, aconteceu tal coisa ontem eu senti, hoje aconteceu, então, isso é estresse, e pode ser transformado num pânico, uma síndrome de pânico. Por que é isso? É abstinência? Eu falei, não, não é abstinência. Mas é um processo que eu até conversei, eu acho que com os meninos aqui. O que acontece? Quando você cheira a cocaína, por exemplo, ou você... Vamos pegar a cocaína. Você cheirou a cocaína, ela entra na via aérea, ela vai para o pulmão, do pulmão ela vai para o coração. Chegou no coração, sai da corrente sanguínea e vai para o sistema nervoso central. Isso dá 20 segundos, 30 segundos. Ela começa a influenciar todo o sistema nervoso central. E principalmente a minha capacidade de raciocinar, o meu equilíbrio emocional. Sabe? E vai destruindo isso. E o uso contínuo faz com que eu não consiga mais gerenciar conflito. E aí, o que acontece? Quando eu paro de usar, esse é um dos motivos da abstinência. Né? Quando eu paro de usar, demora de 3 a 4 meses para eu conseguir tomar as rédeas do meu cérebro de novo, para o meu cérebro voltar a funcionar e eu conseguir fazer essa gestão de conflitos de novo. Então, você percebe? Eu já estou fora... né, às vezes 5, 6 meses, mas o meu cérebro não está 100% ali. Eu começo a tomar aquelas cacetadas, sabe? Eu não consigo gerenciar esses conflitos. Meu corpo vai responder com desespero. Ainda não é a vontade, só que é no meu inconsciente, daqui a pouco, se eu não verbalizo isso, por exemplo, ele vai começar a falar, mano, cadê aquele baratinho? Que hora que você toma, acaba o problema. E aí quando você vê, pô, eu fico 6 meses e voltei. Por quê? Porque não teve um acompanhamento, a gente não percebeu. Sabe? E aí fala assim, aí ele fala, pô, pastor, mas eu orei. Eu falei, então, cara, mas se você... A Bíblia fala, vocês oram e não recebem porque pedem mal. Se eu estou na emoção, eu não estou nem sabendo o que está acontecendo, como que eu vou conseguir verbalizar alguma coisa até para Deus? Então é um momento que eu tenho que parar, que eu percebi que está alguma coisa errada, então eu vou parar. Eu vou respirar. Já foi quando a gente respira, a gente inspira, a gente oxigena o cérebro, né? Dou aquelas 10 respiradas. Começa a pensar o que está acontecendo. Por que aconteceu isso ontem? Por que aconteceu isso hoje? Cara, eu não estou bem, Deus. Controla minha mente, me ensina a raciocinar direito, tal, não sei o quê. Ligo para alguém, ligo para minha esposa, para meu filho, para meu amigo, para meu irmão, para o pastor, para o César. Cara, aconteceu isso, não sei o quê. Sabe? E aí eu vou conseguindo organizar meus pensamentos. Isso que é necessário fazer um inventário diário, né? O de manhã que você faz de manhã, como vai ser meu dia, o que eu devo fazer, né, hoje? Aí você faz isso aí, e depois à noite você pega esse inventário e você vê se você conseguiu concluir o que você tinha, né, programado para fazer no dia. Tem um inventário pessoal que você faz da sua vida e tal, aí você vai apontar as coisas que faz cair. Mas acho que o diário é mais importante, né? Isso é muito importante. Olha só, e chega uma hora que começa a ficar orgânico, sabe? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com o tempo muito grande, fazer essa gestão de agenda e tal, não sei o que. Aí outro dia, eu estava no banheiro, sentado lá no trono,
E aí comecei a checar o WhatsApp, e-mail e tal, não sei o que, de repente, fiquei lá no TikTok. E aí comecei a assistir um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos. Quando eu percebi, eu estava 5 minutos ali, já tinha feito o que eu tinha que fazer e estava ali. Perdi 5 minutos vendo besteira. Aí eu parei e comecei a pensar naquilo. Quantas vezes eu faço isso? Aí na hora, eu compartilhei esse meu pensamento com alguém. Chamei a Luciana e falei, Luciana, eu estou me sentindo medíocre. Eu preciso mudar algumas coisas aqui na minha gestão. É aqui que era, depois a gente conversa. E aí quando eu sentei com ela, eu falei, olha, isso, eu preciso me organizar melhor esse tempo. Não que eu não possa ter um tempo livre, mas eu não posso deixar que as distrações do dia atrapalhem meu desempenho. Porque lá na frente eu vou começar a embolar coisa, e aí quando vê eu falo, caramba, eu não estou fazendo direito, eu estou fracassando, saca? São os pensamentos que eu não posso deixar germinar. Tem um pensamento, é até bíblico também isso, né? Por exemplo, o nosso olho, nós somos uma casa, né? Casa de Deus, é isso? O nosso olho é a porta e a janela do nosso corpo. Né? Que a partir do momento que a gente olha, eu vi você fazendo isso aí, a gente vai pensar, não é isso? Né? Vamos gerar nossa concupiscência, né? Como o Paulo fala, né? Daquela concupiscência, sendo coisas boas, ruins, vai descer para o coração. E depois que chega no coração, a justificação. Fez e já faz. Dois é, como você falou, você estava lá, fazendo lá no seu banheiro lá, e aí você olhou para aqueles 5 minutos lá, o TikTok lá, foi ver. Você percebeu que não foi bom. Se você deixar sempre alimentar isso aí, a queda é... Exato, exatamente isso. É como a gente convive aqui dentro. Aqui nós estamos treinando porque é as nossas amizades que nós temos aqui no dia a dia. Se a gente está perto de pessoas que só está falando mal do irmão, só está falando em droga, só está falando em bebida, só está falando em maldade, vai chegar um momento que ele não vai aguentar. É como a mesma coisa ficar guardando mágoa no coração, ficar fazendo aquilo. Vai chegar um momento que vai estourar. Quando estoura, não aguenta mais. O destino é rua, ou para quem tem casa, vai para casa. E tem muitas das vezes, que nem eu já vi muitos casos, dizer, não, eu vou cuidar dos meus filhos. Ah, não, agora eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Mas não chega nem chegar em casa. Já fica no bar ou na biqueira, onde eu estou falando. Ninguém aqui. Estou falando casos vividos que comigo mesmo já aconteceu isso. Quantas vezes eu dizia, não, agora eu vou cuidar dos meus filhos. Não, vai ter um emprego certo, tem aquilo. Eu não chegava nem na minha casa. Lá no bar mesmo não ficava. O primeiro bar que passava, eu já tomava um. Mas olha só, é interessante que o Wellington, quando a gente começou a falar, a primeira coisa que eu falei, o que você vai mudar? Aí ele falou, as companhias. Né? Eu falei, não, mas aí você está jogando a culpa no outro. Né? Eu não estou falando que você precisa mudar, que você precisa mudar em você. Sabe o que acontece? A questão é exatamente isso. Quando eu sei quem eu sou, eu não vou me influenciar. Olha só, eu quero pegar 3 momentos que a Bíblia conta a história de Davi. O primeiro é quando ele foi encontrar o sacerdote lá, e ele falou que ele estava indo fazer um trabalho para Saul. Vocês lembram dessa história? E aí o cara deu ponto da proposição para ele, não foi isso? Ele estava fugindo. E aí ele recebeu a espada de Davi, não é? A espada de Golias. E ele falou, não existe espada melhor que essa. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, e aquilo trouxe a memória quem ele era. Pô, eu sou o cara que Deus usou para matar Golias, então eu posso continuar e vencer as outras situações. Aí, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. Quando que Davi escreveu esse texto, vocês sabem? Eu vi o pastor Márcio Feliciano pregando e disse que quando ele fez esse texto aí foi quando ele foi ser ungido a rei. Não, o pastor Marcos Feliciano não sabe o que ele falou então. Porque esse texto, não estou falando mal do pastor, não, mas esse texto, Davi ele fez quando ele estava nesse momento sendo perseguido pelos soldados de Saul. Ele estava sozinho, os caras encurralando ele daqui, encurralando ele dali. Não foi uma coisa que ele achava que Deus ia fazer, mas olha só, encurralava daqui, encurralava dali, e aí ele entrou por um estreito que era conhecido como o Vale da Sombra da Morte, porque ali, se você andasse para um lado, se você andasse para o outro ali, você caía. E se caísse, você ia morrer. E um vale que ele já tinha passado, que era caminho de gado, caminho de... Os negociadores de ovelha, eles compravam, levavam do lado para o outro, procurando... Ele já tinha passado por ali. Então, olha só, ele começou a viver ali agora, ele sentindo a ovelha ali. E aí ele foi andando ali, ele achou um buraco, ele entrou. Quando ele caiu naquele buraco ali, ele caiu dentro de um oásis. E aí os soldados procurando ele. O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Ele, como ovelha, ele percebeu, cara, Deus me guiou para esse lugar. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele arrumou um descanso ali no momento da batalha. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Em nenhum momento ele achou que fosse acontecer diferente. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele estava servindo e ele sabia o propósito dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele andou pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele estava no oásis. Ou seja, os inimigos estavam todos à volta dele e Deus preparou um lugar para ele ali. Os caras caçando ele, achando que ele tinha morrido, achando que ele tinha caído no penhasco. Mas ele estava ali, ele começou a perceber Deus ali. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Né? Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui ele fala sobre o propósito. Por que ele sabia quem ele era? Porque o Senhor foi lá, mandou Samuel ir, enquanto ele não chegou, ninguém sentou. Talvez ele nem soubesse por que Samuel tinha ungido ele naquele momento. Porque Samuel ungiu e ele voltou a ser pastor. Mas ele sabia que era para um propósito específico. E se ele seguisse aquele caminho, aquele processo, ele ia ver o propósito. Ele saiu dali e foi para onde? Para a caverna de Adulão. Quem estava na caverna de Adulão? Não. A Bíblia fala que quando ele chega na caverna de Adulão para se esconder, descobriram que ele estava ali. Todos os que estavam endividados, todos os que eram fugitivos, todos os fracassados, todo mundo que não tinha mais nenhuma esperança, foi se esconder junto com ele na caverna. Imagina, Cristiano, o que ele ouvia. Muita lamentação, né? E o que aconteceu com aqueles caras? Foi vitória, né? Sabe o que aconteceu com aqueles caras? Davi transformou no exército dele. E aí depois lá em Crônica, a Bíblia fala que foi o maior exército da história antiga. Ô, pastor, aí nessa época, quando ele está nessa caverna, na hora que Saul entra dentro? Não, aqui depois já foi quando ele transformou os caras no exército. Né? Mas você vê que Deus não pegou e deu um exército para ele. Mas deu os caras que ninguém acreditava. Só que ele acreditava nele. E ele começou a vender a ideia. Cara, esse é o propósito dessa minha vida. Como você vai ser abençoado. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Ah, mas eu não sei. Mas eu sei. Ah, mas eu não sou guerreiro. Eu também não era. Eu era pastor. Eu matei Golias. Ele foi incentivando, encorajando. Os caras falando. E ele foi incentivando um a um. Mano, os caras depois se tornaram malucos. Tem um que subiu um muro lá igual uma aranha. A Bíblia conta, não foi? Os outros lá e falou, cara, eu tô com sede, se eu tivesse uma aguinha daquela fonte, os malucos passaram no meio do exército inimigo para buscar água para ele. E aí os caras que lamentavam, os caras que choravam, os caras que não sei o quê. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E aí ele conseguiu mudar a mente de todo mundo. Sabe? Fazer um reset na mente de todo mundo. Sabe? Ele mudou a mentalidade dos caras. Ele mostrou, cara, se Deus fez isso comigo, se Deus tem um propósito. Eu imagino Davi na caverna falando para os caras, falando, mano, olha de onde Deus me tirou. Se ele fez isso comigo, porque ele tem um propósito na minha vida, que talvez eu acho que eu não sei nem qual é o propósito ainda, não sei. Mas tem o seu propósito. Ele me ungiu lá. E se ele me trouxe para a caverna e trouxe vocês aqui comigo, é porque vocês estão nesse propósito também. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que sabe quem ela é que faz o lugar. E se você for cheio do Espírito Santo ainda, acabou. Quando Paulo escreve acho que para os Filipenses, ele termina a carta falando assim, ó, todos os santos te saúdam, especialmente os da casa de César. Mano, na época que ele escreveu a carta para os Filipenses, a casa de César era o Palácio Real de Roma. O imperador era Nero, o pior cara do mundo. E por que ele coloca aquilo no final? Para mostrar que mesmo ali, aonde o capeta habitava, tinha santo. Porque não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que sabe quem ela é, a pessoa que a gente precisa que ela faz o lugar. Você acabou de falar aí que as pessoas estavam desacreditadas, né? Não tinha esperança, né? E fez o cara subir, né? Aí eu digo aqui, pra mim, alguém se quisesse tomar posse do que eu vou falar, muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho tanta vontade de pregar o evangelho do Senhor Jesus, daquele jeito, mas tem medo. Então ela pode ser um dos maiores do que aquele que pregou, não é isso? Sim. Só receber a palavra e se preparar. Né? Ou muitas vezes a pessoa quer louvar que nem aquela pessoa, mas ela não sabe como aqueles da caverna estavam, né? Sim. Todos ali. Então, jogados, cara, né? olha só, é o que eu falei. Eu falei hoje pro Silas que, cara, esse sonho que ele tem de fazer um livro, eu já vejo o livro escrito. Eu também vejo. Então tem que virar o plano, vamos trazer um plano para esse livro escrever. E não tem quem vai segurar esse livro de ser escrito. Sabe? O Rodrigo, ele vai começar a escrever. Por quê? Porque ele tem potencial para isso, ele tem capacidade para isso. Tem vontade. Sabe? O que a gente precisa é ativar as áreas do nosso cérebro para aquilo que a gente quer. Isso é sobre DNA. O que é o DNA? É a carga genética que a gente tem.
Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi o próprio sopro de Deus que ele soprou nas nossas narinas. Então a gente tem um DNA divino que está bloqueado. A gente precisa destravar isso. É a impressão digital de Deus. E é mudando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. É não deixar a gente ser enganado pela gente mesmo. É que o Ulisses não está aqui, mas eu estava conversando isso com ele. Né? Que ele falou, cara, mas eu passei 6 meses lá sem usar nada. Né? Eu chegava no bar e eu ainda pagava a bebida para os caras, ficava ali e tal. Até o dia que eu fui lá e tomei. Eu falei, então, mas naquele primeiro dia que você entrou no bar e começou a pagar a bebida para os caras, você já queria. Só que aí a sua mente foi te manipulando até você tomar a primeira dose. Porque se não serve para você, para quem que vai servir para o outro? Por que você vai entrar lá e gastar dinheiro com um negócio que te faz mal pro outro? É a sua mente que vai trabalhando. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Verdade. Pastor falou isso hoje. Sabe? Os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Né? Eu estava conversando com o Rodrigo, né? Uma questão, eu por acaso, até por coincidência, eu conheci a esposa dele, né? A gente conversou um pouquinho. E aí ela falou, minha maior preocupação com o Rodrigo hoje é quando ele voltar, e até ela falou do casamento e tal, que tinha que ser um lugar onde não pudesse ter bebida, porque a família dele bebe, e aí ela tem essa preocupação, de quando ele estiver com ele bebendo, ele tem vontade de beber. E aí a gente conversou sobre isso hoje, né? Eu falei, e aí? Acho que uns 6 meses, 1 ano eu não vou poder. Eu falei, não, como não? Como você não vai passar o Natal com a sua mãe? Né? Então eu não posso, o que eu preciso é ter o domínio sobre a minha vida. Então, se eu não posso sozinho, eu já compartilho com a minha esposa. Luciana, a gente vai lá, eu não vou beber, eu vou ficar mais com você. Se você perceber qualquer situação, você me fala. E aí eu vou exercitando, eu vou trabalhando a minha mente, eu vou transformando. Romanos 12:2 fala o quê? Não vos conformeis. Né? Eu não vou tomar forma daquilo, mas eu vou transformar. Eu vou transformar como? Mudando o outro? Não. Transformando a minha mente. Não se conforma, mas transforma a sua mente. Pela renovação do Evangelho, até que você possa descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria é saber saborear. Sabe? Então, a boa, sentir que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. E aí, vamos trabalhar hoje 5 hábitos. E 5, hoje eu estou falando só de Bíblia hoje, hein? Eu vou trabalhar 5 hábitos que são hábitos do Éden. Lá da época que o homem morava no jardim do Éden. E que se a gente começar a trabalhar esses hábitos, a gente vai começar a descomplicar bastante a nossa vida. São 5 Ds. O primeiro D é descansar. A gente precisa aprender a descansar. Sabe? E descansar, às vezes, não é só dormir, mas é descansar a mente. A gente começa a ficar pensando muita coisa. Então, eu preciso aprender a descansar, criar técnicas que eu possa descansar. De repente, começar a ouvir uma música e parar. Começar a respirar, porque aí eu vou me concentrar só na respiração e minha mente vai começar a dar uma desligada. Eu preciso descansar. É muito importante. Sabe? O homem, ele foi posto no jardim para cultivar e guardar, mas ele tinha o tempo de descanso dele. Né? A Bíblia fala que todas as tardes Deus passava para conversar. Para Deus passar lá, o homem tinha que estar descansando, ele tinha que estar parado. Se estivesse trabalhando, como Pedro fazendo, então ele tinha o tempo de descanso. E esse é um hábito muito importante. Eu preciso descansar. Descansar minha alma em Deus. Saber que no tempo certo, se ele me trouxe até aqui, ele vai fazer. Eu preciso aprender a descansar. Eu preciso aprender a despertar também. Porque se eu descanso e não desperto, eu morro. Né? É interessante quando Paulo fala na ceia, ele fala assim, olha, por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque eles não disseram do que eles estavam dormindo mesmo fisicamente? Não, mas eles estavam dormindo na mente, sabe? Deixando a vida levar, desatento. Se eu estou desatento, daqui a pouco eu estou só achando que é água, eu estou tomando cachaça. Aí você percebe? Eu tenho que estar atento, desperto, sempre atento, sabendo que eu não vou cair de novo naquela situação. Então, o que me levou a cair? Eu preciso estar desperto disso, sabe? Despertar para o meu propósito, despertar para quem eu sou. Descansar, despertar. Segunda coisa tem a ver com a alimentação. Né? A alimentação do corpo e a alimentação da mente. Né? Deus pega e fala para o homem que tudo que ele tinha feito ali era bom e que ele podia comer de todo o fruto, não é isso? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando a gente pega um fruto, o que a gente faz? A gente descasca. A gente lava, a gente descasca e a gente come. A gente precisa aprender a descascar. A gente precisa aprender que tem um tempo. Não é? Para minha família voltar a ter confiança em mim agora tem um tempo. E eu vou ter que aprender a descascar. Descasca, não tem até uma frase, descasca essa manga aí? Não é? Então, não, a manga chupa, né? Mas descasca não sei o quê. Descasca esse abacaxi, né? Então, eu vou ter que aprender a descascar. Eu vou ter que me concentrar em descascar. Os problemas, as situações que vão vir, é isso que eu falo, pensar como eu vou fazer, saber gerenciar os meus conflitos, descascar. E aí, depois que eu descasquei, o que eu faço? Eu desfruto. Sabe?
O grande problema é esse. Às vezes, vamos supor, a gente entra numa situação de trabalha, e a gente não tem tempo de desfrutar. A nossa família, tempo com a nossa família, tempo com Deus. A gente precisa desfrutar, né? Ó, a gente está num lugar calmo, passarinho cantando, tal, não sei o quê. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu não estou entrando mais ficar aqui, desfruta esse tempo. Vai na cachoeira, vocês tinham na cachoeira esses dias lá, né? Viu uma foto? Vai na cachoeira, dá um mergulho lá, sabe? Vai jogar bola, correr, orar, desfruta o tempo. Desfrutar é importante. Agora, o mais importante, descansar, despertar, descascar, desfrutar. O mais importante. Peguei o fruto, descasquei, pus do lado, comi, peguei o bagaço. O que eu tenho que fazer agora com o bagaço, com o lixo e com a casca? Tenho que descartar. Eu tenho que saber o jeito de descartar. Por exemplo, a batata, o que eu faço? Eu jogo ali, para que ela vire adubo. Não é? Mas eu tenho que descartar os pensamentos que não vão me trazer sentido, descartar de relacionamentos que não vão me levar a lugar nenhum. Sabe? Aristóteles Onassis, né, foi o cara mais rico que já teve e tal, não sei o quê. E tem uma história do Aristóteles, e a gente não precisa ser assim, igual Aristóteles Onassis, né? Mas ele, quando entrava uma secretária para trabalhar com ele pegava uma agenda e entregava para ela. E essa agenda tinha o nome de todas as pessoas que ele convivia e quanto tempo ele podia gastar com cada uma. Então tava até assim, ó, pai, 10 minutos. Então o pai dele ligava, ele falava, dava 10 minutos, a secretária derrubava a linha. Ou ligava, chegava lá e falava que tinha um compromisso. Por quê? Porque ele tinha o tempo exato. E ele não perdia tempo. É lógico, isso é uma loucura, né? Não precisa ser assim, não precisa ter uma agenda. Mas ele tem que saber que tem relacionamentos que precisam ser descartados da nossa vida. Tem sentimentos que precisam ser descartados da nossa vida. Sabe? Tem histórias que precisam ser descartadas da nossa vida. Eu acho que a gente pode olhar para trás, sabe, para poder pensar como fazer diferente, mas não olhar para trás como quem olha pelo retrovisor do carro, sabe? Eu não preciso ficar olhando o passado pelo retrovisor, né? Porque a gente olha o retrovisor com atenção, sabe? Então eu não preciso ficar olhando o passado pelo retrovisor, sabe? Olhar o para-brisa, né, para frente. Entendeu? Mas eu posso olhar para frente, porque o passado não existe. Sabe, uma coisa que a gente tem que entender, que nem passado nem futuro existe. O que existe é o presente, sabe? E eu preciso viver da forma mais produtiva possível esse presente, para que quando chegue no final do dia ali, eu possa estar satisfeito ou triste, sabe, pleno. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não é? Olha só, tem um menino que ele vai fazer a prova do EJA sábado, né? E ele, pô, tô com dificuldade, na terça-feira ele tava lá ajudando no projeto e, puxa, uma professora lá, cara, a Valéria, ela dá aula, eu peguei e chamei, Valéria, vem cá, dá aula pra esse menino aqui, vamos fazer que dia? Pá, tal dia, quinta-feira ela tinha marcado. Chegou na quarta-feira, esse moço, ele foi no CAPES lá, porque ele estava no CAPES, ele encontrou um antigo amigo dele que pediu para ser internado. E eu agendei para quinta-feira. O que ele fez? Ele desmarcou a aula para poder ir fazer o resgate comigo. Deu um ralo nele e tal, não sei o quê. Mas ele trouxe ele pro resgate só para poder pegar no pé dele, tá? Sabe? Porque eu falei, cara, eu vou acabar com você hoje. Porque que oportunidade dele, sabe quanto custa uma aula particular? Sabe? Ah, não, mas eu remarquei segunda-feira, eu vou fazer aula com ele. A prova é sábado. Quando foi ontem à noite, o que aconteceu? Uma fatalidade. A mãe dessa menina foi internada e está na UTI. Ela não vai poder atender ele hoje. Nossa. O passado não existe. A oportunidade foi A oportunidade, ela passa. A oportunidade era para aquele dia, né? Entendeu? A gente não tem que querer exercer o protagonismo daquilo que não é prioridade na nossa vida, que não é propósito da nossa vida. A gente tem que aprender a ser inútil, no bom sentido. Ele conseguiu fazer o resgate, mas ele tinha coisa para fazer, deixava acontecer. Não vou perder a oportunidade, eu tenho que viver hoje, não sei o que vai acontecer amanhã. Entendeu? Quando a gente começa a pensar a nossa vida, a gente começa a viver melhor. E a gente não é mais roubado. Tem que aprender isso, a gente esquece disso, né? A gente toda vez que pensasse nisso, a gente não sofreria tanto. Não. Né? Sabe o que a gente, inclusive, fala? Você disse, conhece o gesto, né, Maurício? Não, eu ia falar, mas antes de
o pessoal pediu pra gente se reunir aqui agora, eu tava ouvindo aqui alguns conselhos do seu Antônio, né, mais velho, então, e justamente ele tava retratando a vida dele, o que ele poderia ter feito diferente, para ir passando para nós, tipo, advertindo, né, alertando nós. Ele, com 63 anos, pensando, nossa, como que eu era, olha o estado que eu cheguei, que eu pegava bituca na rua, que eu perdi sítio, que eu perdi carro, que eu perdi isso e aquilo. Ou seja, ele falando, né, faz certinho o seu tratamento, vai até o final, você tem que sair daqui quando você estiver pronto, não faz plano de saída, não vai fazer igual eu, você entendeu? E aí eu tô aqui viajando aqui, que é exatamente isso, o tratamento é exatamente isso. Exatamente. O pastor falou, não tem como, talvez uma criança que está no feto, né, está na barriga da mãe, e quando ela sai com 6 meses, eles têm que, por algum motivo, fazer o parto com o feto em 6 meses, é raro a chance desse feto vingar. E se vingar, vai ter sequelas. É a mesma coisa nós no tratamento. É raro você sair aqui com 2, 3 meses e vingar lá fora. A gente vai ter sequelas, né? Por exemplo, a gente vai conseguir entender que umas ferramentas para a gente poder tirar isso do nosso eu, né? Do Ricardo. Pô, como que eu vou poder sair daqui com o pé firme lá fora, lá, sem me conhecer? Sem saber como que tá o mundo lá. A gente ouve falar, o mundo lá não tá legal. Mas não é só isso, não tá legal. Não tá legal, já não tava legal. Só que a droga, o álcool, retirava nós da realidade lá fora. Você entendeu? Tanto é que quando eu me vi, eu já tava num corró de uma viatura, quase sendo preso. Pra mim, eu já ia ser preso num tráfico de drogas, imagina. Porque eu tava num lugar ali e na hora errada. Porque traficante eu não era. Eu nunca fui traficante. Mas por dependência da droga ali, do meu estilo de vida, no momento, eu tava lá na biqueira lá e uma hora deu errado. Uma hora os caras foram disfarçados de mecânico lá e era a polícia. Me viu do lado do traficante, vai fazer o quê? Vai me prender com associação. Mas aí já ele falou, você já teve um livramento. Então, Deus ter sido absorvido lá, já foi mais que um livramento. Ou seja, Deus ele preparou tudo, ele permitiu tudo aquilo, esse pastor falou de manhã, permitiu tudo aquilo na minha vida, tudo que aconteceu. Eu, com 38 anos, ter o basta ali. Entendeu? Se continuar, você vai tomar um checkmate. Então deixa aí paralisado esse jogo aí e vem pra cá pra mim que eu vou te dar uma estratégia pra você poder vencer esse jogo. Porque a vida é um jogo, irmão. Você entendeu? Se você não tiver estratégia, você vai perder lá na frente. E acho que talvez seja isso o motivo das recaídas, né? A gente tem que sair daqui pronto com estratégia, né? Como um soldado mesmo. Pronto, revestido com a armadura e pronto pra lutar lá fora. Eu penso assim. É isso mesmo. É isso aí. E é interessante, sabe? Porque eu lembro de um rapaz uma vez que tinha a sua idade, Santo Antônio. E ele falou pra mim assim, ele já estava no final do tratamento interno e tal, e ele falou assim, olha, eu sei o que eu posso fazer. Ele falou, o que você pode fazer? Eu posso ensinar como fazer certo, porque eu fiz tanto errado, né? Foi brincando. É que eu passo pra eles aqui. Mas olha só, ele foi um cara que construiu muita coisa também, e quando ele foi internado, ele estava morando na rua. Sabe? Mas ele está hoje, já fora, há 6 meses, e ele tem uma aposentadoriazinha, ele começou a vender alho, e pegar serviço de ajudante e tal, não sei o que. Em 6 meses ele comprou um carro, comprou um violão acústico que ele queria. Aí a casa que ele tinha construído lá, os filhos moram e tal, mas tinha um espaço lá, ele já está reformando, sabe? Por quê? Porque ele entendeu quem ele é e que não tem... Ele pode estar vivendo Cronos aqui, que é o tempo, o tempo humano, o tempo do relógio, mas ele tem debaixo da vida dele o Kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo que... No tempo dele ele pode resistir todas as coisas, sabe? E os últimos dias podem ser muito melhores do que os primeiros. Eu sempre acredito na minha vida que os melhores dias estão diante de mim. Ano passado, nesse mesmo dia 24 de julho de agosto, perdão, de 2020, eu estava sendo internado com Covid, com 30% do meu pulmão. E sabe o que eu entendi? A hora que eu fui internado, eu não falei, ai Deus me ajuda e tal, mas eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu quase sem falar lá com máscara, naquela mesma madrugada que eu tinha sido internado, Deus tinha me mostrado uma enfermeira lá, e que estava toda sorridente, feliz e tal, e Deus foi para eu conversar com ela, primeiro momento que ela passou assim, não estava nem aguentando, eu segurei ela pelo braço, e chamei ela e balbuciei lá, que eu estava lá só por causa dela, ela começou a chorar, que ela tinha tentado suicídio naquele dia, cara. E aí eu sei que eu orei com ela e tal, ninguém acredita como eu cheguei, e em 7 dias eu tive alta. Isso, eu fui internado no domingo, né, porque foi ano passado, então já no sábado, na sexta-feira à noite, a médica falou que ia me entubar, no domingo eu tive alta. Sabe? Porque eu sei que os melhores dias estão diante de mim. Sabe? Então, assim, a gente sempre tem que ter esse pensamento, sabe? Semana que vem, eu ia trazer o filme eu Só Posso Imaginar, mas antes, eu vou trazer um filme que é a biografia do Billy Graham. Billy Graham, ele é conhecido como o pastor da América, né? O pastor dos Estados Unidos.
Ele foi um cara que ele influenciou todos os presidentes da República, do Truman até o Trump, né? Todos passaram por ele, né? Vocês vão ver na biografia o próprio George Bush falando que quando teve o atentado às Torres Gêmeas, todo mundo foi pedir pinico pro Billy Graham. O único avião que sobrevoou os Estados Unidos no dia ali depois do atentado foi o avião que foi buscar ele para poder aconselhar lá a cúpula do governo americano, cara. Mas por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito, sabe? Sabe aquele negócio? A pessoa tinha um pastor antigo que ele falava assim para mim: Maurício, anda comigo que você vai ser abençoado, sabe? A gente precisa ter essas referências para a gente poder saber como fazer, sabe? É isso aí. Obrigado. Hoje foi